xenofobia é uma questão grave em diversas partes do mundo. Porém, no Brasil, é muito mais sério, uma vez que são os próprios brasileiros que cometem esse tipo de crime, uns contra os outros. A xenofobia pode se manifestar em diferentes áreas, tais como no mercado de trabalho, na educação e na convivência cotidiana. Em nosso país, o povo nordestino, a segunda maior população do Brasil, é a que mais sofre preconceito, racismo e intolerância, simplesmente por serem de uma região considerada a mais pobre do país. E esse preconceito pode ser alimentado por diversos fatores, em especial pelo poder público e sua ineficiência em criar políticas públicas para que esses indivíduos não precisem migrar de sua região para buscar trabalho em outras partes do país. É importante salientar que esse tipo de discriminação não é uma característica de todo o povo brasileiro, porém, existem algumas regiões onde esse comportamento é mais explícito, que são as regiões sul e sudeste do país. E estas são as mais procuradas pelo povo nordestino, em busca de melhores condições de vida, e é nelas onde esses indivíduos acabam sofrendo mais preconceitos pelos estereótipos infundados que a sociedade impõe a eles, como sendo ignorantes e inferiores. Estereótipos estes sem fundamentos, pois o Nordeste é uma região rica em cultura, história, diversidade e contribuição econômica para o país. Alex Macedo, recentemente tivemos um episódio lamentável por parte de um governador de um determinado estado, insuflando um clamor separatista, diminuindo a importância que as regiões Norte e Nordeste, assim como o seu povo, têm para o crescimento do país. Gostaria de saber o que pode ser feito para acabar com esse tipo de preconceito, já que somos todos parte de uma mesma nação. Bom dia, sou Alex Macedo, servidor público federal na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente desempenho a função de coordenador pedagógico da Escola Técnica vinculada à Universidade, o Cefore, Centro de Formação Profissional. Agradeço aos integrantes do grupo por ter feito esse convite para discorrer sobre esse tema. Parabenizo o professor Cleiton nas aulas do curso de Serviço Social por ter feito a propositura para refletir, aprofundar uma questão tão necessária nos dias de hoje. É o tema da xenofobia. A expressão fobia da palavra significa ódio e aversão. Então, xenofobia, se pudéssemos conceituar, grosso modo, seria um conjunto de noções populares, portanto não são científicas, até irracionais, para justificar leis ou ações contra imigrantes. Ódio contra imigrantes, preconceito contra imigrantes. No Brasil, sempre foi uma prática muito comum a xenofobia, né? A despeito de nós pensarmos e muitas vezes possa transparecer que temos uma harmonia social, não é bem assim, né? Nós somos uma cultura que foi fundada, foi construída, foi constituída tendo por base o ódio e a violência. O encontro do negro, do índio e do branco europeu foi um encontro violento, foi um encontro de intolerância, foi um encontro que possibilitou a nossa construção como povo, como nação, mas não foi um encontro desejado por essas três raças que se fundiram e criaram o povo brasileiro. Tá? Então, basicamente, xenofobia é o ódio àquilo que é diferente, é o ódio ao imigrante. Nós temos algumas referências clássicas na história sobre xenofobia. A primeira delas podemos encontrar na Grécia clássica. Só era considerado cidadão o ateniense que nasceu em Atenas. Aquele que era estrangeiro, aquele que migrava, né, para
Para a polis grega, esse indivíduo não era considerado cidadão, não tinha direitos políticos, não podia participar da vida da polis e por muitas vezes era escravizado. Outra referência clássica da xenofobia é o nazismo, né? Essa é mais recente, né, infelizmente, mas é uma referência clássica em que um povo, uma nação, domina a outra, né, e quer dizimá-la, quer anulá-la, quer negá-la completamente. E nós temos aí, né, nessa história mais recente, o exemplo do completo domínio e extermínio de um povo sobre o outro. A xenofobia, como eu disse, é extremamente irracional. Na Europa, o que tem ocorrido recentemente, os países estão fechando suas fronteiras para a entrada de refugiados, né, de indivíduos que por força aí das mazelas do capitalismo, né, precisam migrar de um lugar para outro. No caso do Brasil, né, recentemente nós temos aí os imigrantes venezuelanos, né, e há uma série de preconceito contra os venezuelanos no Brasil, né. E assim, um preconceito irracional, como eu disse anteriormente, porque a justificativa desse preconceito, desse ódio, dessa intolerância, é que os venezuelanos, haitianos, vêm para cá para roubar os empregos dos brasileiros, o que não é verdade, porque eles ocupam aquelas funções mais inferiores dentro da sociedade que os brasileiros não querem fazer. Então, falar desse tema, né, é um desafio no mundo de hoje, porque a tendência é o aumento, né, da migração dos povos, né, é o aumento dos imigrantes, né, por questões de guerra, por questões de fome, isso tudo gerado pelas consequências tardias aí do capitalismo. É um conjunto de atitudes, crenças e comportamentos discriminatórios baseados no gênero de uma pessoa, geralmente direcionados contra mulheres. Essa forma de discriminação envolve a crença na superioridade de um gênero sobre o outro e pode resultar em tratamento desigual, preconceituoso e injusto. Em uma sociedade prevalentemente machista, a mulher sempre foi excluída da participação efetiva em espaços públicos e do trabalho fora do âmbito doméstico, além de estarem submetidas ao domínio masculino, seja na imagem do pai ou do marido. O sexismo mantém a desigualdade entre os sexos há séculos em nossa sociedade e perdura até a atualidade. É importante salientar que não somente homens são sexistas, mulheres também podem ser sexistas ao concordar e repetir falas machistas. Essas mulheres permanecem lutando por um espaço e respeito. Conquistaram o direito ao voto, de trabalhar exercendo qualquer profissão, de estudar, adquirir bens e muitos outros. Mas nos dias atuais, no mercado de trabalho, as mulheres ainda têm salários menores que os dos homens. Na vida familiar, ainda existem atividades que somente elas realizam. Nas empresas, as lideranças ainda são ocupadas por homens. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil, 89,50% das pessoas têm pelo menos um preconceito relacionado às mulheres. Walter, de que forma podemos orientar a criação e a educação da próxima geração de modo a transmitir a ideia de que tanto homens quanto mulheres têm o potencial de desempenhar papéis de destaque em todas as esferas da sociedade? Falando sobre o sexismo, conforme a Késia me direcionou a pergunta, no meu ver, quando a gente fala dessa questão, a gente tem que criar uma cultura de diversidade, na verdade, e respeito dentro de nossa sociedade, para a gente poder superar esse sexismo que foi construído de forma histórica, né, dentro do Brasil, orientando nossas próximas gerações que tanto o homem quanto a mulher pode ocupar os espaços que quiserem, na verdade.
e que devemos construir um diálogo no pluralismo sexual e tratando o gênero como algo plural, e aí colocando a diversidade também em pauta dentro desse contexto, para a gente poder cada vez mais legitimar isso e parar com esse preconceito de gênero, né? Vamos dizer assim. E mostrar que essa história machista, opressora, não deu certo. E construir espaços de falas livres. É nesse sentido que eu vejo a modificação dessa conjuntura. É isso. Maria da Penha Maia Fernandes, uma ativista brasileira, enfrentou um longo e árduo caminho para obter justiça. Ela sofreu violência doméstica e uma tentativa de assassinato brutal por parte de seu marido, que a deixou paraplégica. Depois de 19 anos de batalha legal, finalmente conseguiu que ele fosse condenado a 25 anos de prisão, embora tenha cumprido apenas 2 anos de pena. Sua incrível história e sua luta incansável serviram como inspiração para a criação da Lei Maria da Penha. Essa lei introduziu medidas para combater a violência doméstica e familiar contra mulheres. O que aconteceu com a Maria da Penha é um exemplo chocante de misoginia, um termo que descreve o desprezo, repulsa ou ódio direcionado às mulheres. Esse ódio está profundamente ligado à violência que muitas mulheres enfrentam. A misoginia é também uma das principais causas por trás dos trágicos assassinatos de mulheres no Brasil. Esse fenômeno tem suas raízes na cultura patriarcal, onde o papel central é reservado ao homem, fomentando assim o machismo e os alicerces da dominação masculina. De acordo com o relatório Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, publicado em 6 de março de 2023 pela Rede Observatórios da Segurança, o ano de 2022 registrou 2.423 casos de violência contra mulheres, incluindo 495 feminicídios. Isso significa que a cada 4 horas uma mulher se torna vítima de violência. Walter, quais os principais desafios encontrados para o combate à misoginia nos dias atuais, com base na Lei Maria da Penha? Bom, pessoal, respondendo a Andréia, e sobre a misoginia baseada na Lei Maria da Penha, a gente sabe que é uma lei simbólica para o Brasil na luta contra a violência da mulher. E aí, para a gente superar essas questões da misoginia dentro do Brasil, é fundamental a gente dizer pautado na Lei Maria da Penha, conforme a pergunta nos disse. Quando tratamos da Lei Maria da Penha, de número 11.340, de 7 de agosto de 2006, sabemos que os desafios são grandes no combate à misoginia nos dias atuais. E por se dizer que nossa cultura foi construída em bases paternalistas e exploratórias, como a gente já sabe, pautado na formação sócio-histórica do Brasil. Assim, havendo um apagamento da figura feminina no contexto social, e deste modo, refletindo no contexto da atualidade. Com isso, resultando em violências inúmeras, como vou citar a violência doméstica, o feminicídio e violência verbal em geral. Por isso temos que ter a consciência que essa valorização do papel feminino deve ser legitimado dentro
de políticas que protegem a mulher e punem o agressor, para que a gente crie essa cultura de respeito e de amor com a mulher, na verdade. Basicamente é isso que eu vejo no meu posicionamento de vida, na verdade. É isso, eu agradeço. A intolerância de qualquer espécie está na raiz da formação da sociedade brasileira, desde a chegada dos portugueses em 1500. O Brasil, pós-conquista, sempre se mostrou intolerante. A maneira como o país foi ocupado pelos portugueses, que disputaram e invadiram os territórios que sempre pertenceram aos povos originários, foi de extrema violência. A intolerância no Brasil é um aspecto social historicamente construído. Em pleno século XXI, esse cenário permanece. A discordância de opiniões políticas no Brasil tem ultrapassado os limites de um debate saudável e se materializado em comportamentos extremos. De xingamentos em redes sociais ao estremecimento das relações afetivas e familiares, chegando ao extremo de agressões físicas. Pessoas com pensamentos diferentes se encaram como inimigos perigosos, ignorando a diversidade de opiniões e comportamentos. Tem se tornado cada vez mais comum que essa falta de concordância exploda no ambiente virtual, com discursos de ódio, ataques e até ameaças de mortes. Se um indivíduo se manifesta por qualquer gesto, por mais imperceptível que seja, temos aí um mecanismo identificador de um opositor. Infelizmente, no campo político, tem sido impossível se manter um diálogo saudável. Professor Odila, a intolerância política hoje tem sido um campo de violência constante. O que podemos fazer para que isso acabe? E será que algum dia essa situação terá fim? Olá, pessoal. Bom dia, obrigada aos estudantes de serviço social, a professora Ana Palmira e a Tassiana Vendramini, que foi quem propôs esse tema da intolerância política. Então, lembrar primeiro que a política foi uma construção histórica onde se passou a responsabilidade dos deuses para os humanos de estabelecer as regras para o seu convívio. Então, cabe aos agrupamentos humanos decidir sobre as formas desse convívio, do compartilhamento desse direito de participação. Então, às vezes, a gente peca pela omissão, por exemplo, quando não gosto de política, não quero saber de política, mas isso também é política e a gente está delegando para aqueles que exercitam o debate político ou institucionalmente, a gente delega a capacidade de decisão a eles, né? Ou então, a intolerância, que seria a tentativa de imposição pelo autoritarismo, pela violência, pela guerra, pela morte, né? Então, a incapacidade de aceitar que o debate se dá pelo confronto de ideias e de projetos e que isso deve tender. Sim, nós queremos uma hegemonia, queremos poder, mas para ter uma sociedade mais justa. Então, o que a gente pode fazer? Participar desse debate de ideias mesmo. Não precisa ser institucionalmente, mas nós devemos estar presentes e colocando as nossas posições. Então, isso é o que nos salva, porque a política é o contrário da guerra. Então, é isso que eu proponho, que a gente participe. Obrigada.